Meus irmãos, como nós estamos fazendo durante esse mês de maio, nós estamos falando sobre família, né? Nós não temos a projeção de abertura agora, mas à noite teremos. Eu gostaria de continuar nessa fala, falando com os irmãos, conversando com os irmãos sobre esse aspecto familiar, mas nessa manhã e à noite, eu gostaria de falar sobre os desafios da família cristã e olhar para esses desafios dentro de um mundo em que os pensamentos sutilmente eles inundam a nossa família e às vezes nós pensamos como a sociedade pensa sem que a gente perceba que estamos pensando assim, sem que a gente olhe, sem que a gente veja o quanto às vezes nós somos inundados pela essa forma de pensar. Às vezes a nossa família está sendo conduzida pela maneira que a sociedade pensa, age, conclui, e nós nem percebemos, porque isso são pensamentos, são filosofias, sutilezas que entram assim, vagarosamente, sem que a gente perceba. Então, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre um pensamento, uma filosofia chamada relativismo. Não se preocupe, se você nunca ouviu falar sobre isso, durante a mensagem nós vamos ficar muito claros do que é isso e como isso funciona na sociedade onde nós vivemos. Mas, para começarmos, eu gostaria de ler dois textos. Gênesis, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28, e depois nós estaremos lendo também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 21 ao 24. Então, primeiro, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Capítulo 2, versículos 21 ao 24, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o assunto que nós iremos tratar nessa manhã, ele possa se tornar claro, não só aos nossos ouvidos, mas também ao nosso entendimento. Pedimos, ó Deus, que mesmo a palavra-chave dessa mensagem seja algo que talvez muitos não tenham ouvido, mas que ela se torne claro conforme a exposição. Pedimos que o Teu Espírito, Pai, nos convença de toda a verdade, nos leve a toda a verdade,
Pedimos que nessa manhã, Senhor, nada e ninguém venha nos atrapalhar na compreensão. Que nós não venhamos estar nesse lugar com o corpo presente e a mente talvez vagando em diversas direções, lugares, mas que nós possamos estar atentos à Tua palavra nessa manhã. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desafios para a família cristã, o mundo e seus pensamentos, o relativismo. É algo que nós estaremos tratando nessa manhã, mas para nós entendermos o que nós queremos falar, eu queria testar a percepção dos irmãos, ou talvez a visão dos irmãos, como é que os irmãos estão enxergando o que nós estaremos projetando e se os irmãos conseguem distinguir com muita clareza o que vai ser projetado. Então, Gabriel, coloca a primeira imagem. A pergunta que eu faço para os irmãos: essa imagem que está projetada é um menino ou uma menina? Os irmãos não precisam de fazer novamente um teste lá oftalmológico. Ninguém precisa ir lá no oftalmologista e dizer: olha, estou precisando trocar meu óculos. Ótimo. A segunda imagem. A pergunta que eu faço aos irmãos: é uma menina ou um menino? É um menino? E se eu dissesse para vocês, essa menina, mesmo nascendo no corpo de menina, tendo uma formação biológica como menina, na mente dos seus pais, na mente da sua mãe que está projetada aí, ela é um menino. Ela é um menino. A mãe é uma blogueira que relata a dificuldade que ela teve em vencer o preconceito, entre aspas, a fim de que ela vivesse conforme a sua escolha feita aos 2 anos de idade. Ela diz que ela teve que superar um preconceito muito grande, porque a filha, quando tinha 2 anos de idade, ela começou a apresentar alguns aspectos, e quando ela procurou ajuda, alguém disse que ela deveria permitir que a sua filha seguisse o desejo do seu coração com 2 aninhos de idade. Que a filha não deveria, em momento nenhum, ser impedida de decidir como ela gostaria de viver. Que ela deveria ser deixada, por escolha pessoal, a seguir o seu coração. E a mãe conta com muito orgulho de como ela venceu as dificuldades de ser mãe de 3 meninas, ou melhor, de 2 meninos e uma menina. E ela foi aclamada, aplaudida por todas as pessoas, de todos os lugares, de todo o mundo, de como ela tinha sido tão corajosa de permitir que a sua filha, tão nova, seguisse o seu coração. Essa história, ela parece um tanto quanto absurda, mas esse tipo de história tem se tornado comum em nossa sociedade. Essa não será a primeira história que nós estamos conhecendo e nem tampouco a última. Mas a pergunta é: por que isso acontece na sociedade onde nós vivemos? Nós temos vivido num mundo de constante transformações. Alguns estudiosos dizem que a próxima, por favor, Gabriel. Alguns estudiosos dizem, os irmãos conseguem enxergar o que está escrito ali? Que em 40 anos o mundo mudou em qualidade mais que os 400 anos que que antecederam estes períodos. Quer dizer, são muitas mudanças em quê? Em pouco tempo. Se você tem pelo menos
acima de 40 anos, você é uma pessoa que percebeu claramente a mudança desses tempos em tão pouco tempo. Você talvez percebeu que, ou tenha percebido, que os valores não são mais os mesmos. Desculpe, eu não quero trazer um constrangimento, mas quantos tem mais de 40 aqui? Quantos tem mais de 40 e não quer se manifestar? Talvez você já tenha percebido isso. Talvez você lembra que quando você chegava na casa do seu avô e avó, tendo mais de 40 anos, a primeira coisa que você tinha que fazer era o quê? E se você não fizesse isso, coitado de você quando chegasse em casa? Talvez você lembre, se você tem mais de 40 anos, que quando você estava passando numa calçada e tinha duas pessoas conversando entre a calçada, o que você tinha que fazer? Pedir licença. Talvez, se você tenha mais de 40 anos, você lembra que quando você entrava no coletivo, no ônibus, você estava sentado, entrava uma pessoa com mais idade, não precisa ser muita mais idade não, o que você fazia? Você levantava e a pessoa sentava no seu lugar. Alguns estudiosos dizem isso, que em 40 anos o mundo mudou em qualidade mais do que os 400 anos que antecederam esse período. E essas mudanças, elas foram geralmente mudanças relacionadas a valores, a maneira em que nós vivemos. E o que parece e o que diz esses estudiosos é que a vida ficou dividida em um mundo antes de 40 anos atrás e um mundo depois de 40 anos atrás. E o interessante é que essas mudanças, elas têm acelerado ainda muito mais com a globalização e a internet. Antigamente, quando alguma coisa acontecia, demorava muito tempo até você saber de algo que está acontecendo, por exemplo, em um outro continente. Hoje as informações são muito rápidas, o mundo é muito globalizado, a internet proporciona isso. Acontece alguma coisa na Alemanha, 3 minutos depois você já sabe o que está acontecendo. Só que o grande problema com isso é que nós recebemos muita informação e pouca orientação. Informação e orientação são coisas distintas. Exemplo: se quando terminar o culto e você talvez precise de ir para Nova Iguaçu, e você talvez não saiba como fazer isso, e se você chegar até alguém e dizer assim, olha, como é que eu faço para ir para Nova Iguaçu? E a pessoa disser assim, olha, você vai lá naquela esquina e vai reto, você vai sair lá em Nova Iguaçu. Isso é uma informação. Agora, o que é orientação? Orientação é quando alguém chega, faz a mesma pergunta e alguém diz assim, olha, você para ir para Nova Iguaçu, você tem vários formatos para chegar lá. Você pode sair daqui, pegar a Ambrósio, ir reto, chegar lá na principal, ir para a esquerda ou à direita, você vai encontrar uma estação ou de Edson Passo ou de Mesquita, você pode entrar naquela estação, ter cuidado lá, né, quando descer os degraus, e você pode pegar um trem para Nova Iguaçu. Ou então você pode sair daqui, esperar na frente da igreja, ligar para uma prestadora de serviço chamado Uber, e eles mandam um carro e você vai. Isso é orientação. Só que nós vivemos numa sociedade em que nós somos bombardeados de informação e muito pouca orientação. Por isso, os estudiosos dizem que nós, em 40 anos, nós mudamos muito a nossa qualidade de vida, em que isso não tem acontecido em 400 anos. É por isso que nós percebemos que numa geração, 40 anos, os valores se perderam. Por quê? Porque a sociedade ela é globalizada. Hoje, as coisas que acontecem aqui rapidamente chegam em outros continentes. As informações pela internet é muito rápido. Ontem, infelizmente, aconteceu algo no nosso bairro
quando acabou de acontecer, já no Facebook tinha imagem, no WhatsApp tinha lá a imagem. Vivemos uma sociedade de muita informação e pouca orientação. Então, meus irmãos, surge uma pergunta: como foi ou como é que essa nossa sociedade ela passou a viver como ela tem vivido? Como é que nós chegamos a essa situação? A pergunta é: por que as coisas como essas que nós acabamos de ver em relação a essa menina com 2 anos de idade, ela escolhe, né, o seu gênero e a sua mãe permite? Como é que essas coisas se tornaram comuns na nossa sociedade? Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade chamada pós-moderna. Como nós podemos entender esse tempo? O que está acontecendo nesse tempo chamado pós-modernidade? Para que nós possamos entender tudo isso e dar respostas bíblicas no que está acontecendo com a nossa sociedade, alguém já resumiu essa época que nós estamos vivendo com uma pequena frase. Você pode botar aí, por favor, Gabriel? Alguém resumiu essa sociedade que nós estamos vivendo com essa pequena frase, que diz assim: a verdade é relativa, a história está sendo reescrita e a experiência é o juiz de todas as coisas. Alguém olhando para a sociedade que nós estamos vivendo, ele achou por melhor, é um escritor, e ele resume a nossa sociedade em 3 palavras dentro dessa frase. A primeira, ele diz que nós vivemos uma sociedade que a verdade ela é relativa, que a história que nós estamos vivendo como pessoas nessa sociedade, ela está sendo reescrita. Alguém está escrevendo a história da nossa existência novamente. E mais uma coisa ele diz: que nessa sociedade que nós vivemos não é mais a razão que nos conduz. Nós somos conduzidos pela experiência pessoal. Se nós entendermos essas 3 frases, irmãos, nós iremos entender o porquê nós chegamos na sociedade que nós estamos inseridos. Se nós entendermos essas 3 frases, nós entenderemos porque uma criança de 2 anos de idade, ela se define ou define o seu futuro como ela acha por melhor em definir. Então vamos entender a primeira frase que esse homem escreve, que ele diz que a verdade é relativa. Por favor, Gabriel. A primeira coisa, a verdade é relativa. Eu botei ali a foto de uma criança assustada, né, quando alguém diz: bem, toda verdade ela é relativa. O que quer dizer isso? No século passado, no século XX, os pensadores, eu queria que você prestasse atenção nisso, no século passado, no século XX, os pensadores diziam que a sociedade ela já tinha evoluído bastante e não havia mais necessidade de ser controlado por padrões, referências e valores, qualquer valor que seja. Que a sociedade ela evoluiu de tal forma que não haveria mais padrões, referências e valores absolutos para que pudesse dar uma direção para nós. Que a nossa sociedade não precisaria de algo que fosse verdadeiro eternamente para que essa verdade conduzisse essa sociedade eternamente. Eles diziam que a sociedade já tinha evoluído intelectualmente, que não havia mais necessidade de nós sermos conduzidos por valores que foram construídos
a partir de um pensamento cristão, extraído de um livro que se tornou muito antigo, que é o quê? A Bíblia. O que esses homens, esses pensadores estavam falando no século passado? Que todo valor absoluto que existe na sociedade, ele é originado de um livro, que esse livro é muito antigo, e que por ele ser muito antigo, nós devemos questionar, a sociedade deve questionar se realmente esses valores são verdadeiros ou se eles ainda permanecem. Que nós não precisaríamos mais, porque nós somos evoluídos intelectualmente, ser conduzidos por isso. Para que nós precisamos de nos apegar ao que a Bíblia diz sobre casamento? Porque nós agora vivemos numa sociedade que cada um consegue pensar muito bem. Para que nós precisamos de nos apegar a um livro que nos dá uma direção sobre família, como viver como família, se nós somos muito evoluídos e cada um de nós pensamos muito bem, temos muita informação? Para que nós precisamos de nos apegar a um livro chamado Bíblia para saber como devemos criar os nossos filhos? Porque cada um de nós pensamos, sabemos o que fazer. Então, no século XX, essa ideia de ter valores absolutos, valores que são inquestionáveis para casamento, família e criação de filhos, isso tudo deve ser derrubado. Que a sociedade não precisa mais de valores absolutos para constituir uma família, para conduzir o seu casamento, para criar os filhos. Que as verdades são relativas, não são mais absolutas. Que não há uma necessidade de um respeito ao mais velho. Quando alguém entra lá na condução e se tem uma pessoa nova sentada, para que ela precisa de levantar para o mais velho sentar? Se ele quisesse sentar, que ele chegasse mais cedo. Para que nós precisamos de olhar lá para trás, 40 anos atrás, como os nossos pais nos educavam com respeito à autoridade, porque agora nós podemos viver como nós queremos. Então, esses pensadores no século passado, eles questionaram se realmente a sociedade que nós vivemos, ela precisa de ter verdades absolutas para que elas sejam direcionadas. E eles começaram a perceber que essas verdades absolutas, sobre respeito à autoridade, sobre submissão, tudo isso era extraído da onde? Da Bíblia. E se a Bíblia era um livro antigo, passado, será que realmente essas verdades ainda são verdadeiras? Então, a partir daí, eles dizem que o próprio ser humano poderia criar as próprias, o quê? Verdades. Se todos os absolutos são questionados, se não existe uma verdade absoluta para conduzir o ser humano, então eles diziam, cada um pode ter a sua verdade. Eles diziam que o ser humano poderia definir o que é certo, o que é errado, se isso são valores mesmo ou não. Os princípios bíblicos que eram extraídos da Bíblia deveriam ser todos eles questionados, que o ser humano não precisava de leis dadas através de Deus para que eles pudessem ser orientados na sua existência. Aí eles começaram a dizer que a verdade é vista da seguinte maneira. Por favor, Gabriel. O que parece que está ali sendo projetado embaixo? Em cima, se os irmãos não estão conseguindo ver, é um pato. E embaixo parece ser o quê? Um peixe, um tubarão. É assim que a sociedade agora vive. Não existe uma verdade absoluta.
A verdade que existe é a verdade que eu enxergo, é a verdade que eu tenho dentro de mim. Se Deus é tirado dessa existência do absoluto, se é Deus que constituiu o casamento, a família e a criação dos filhos, se isso é tirado da sociedade, então cada um cria os seus filhos como quer, pensa na sua família como quer e vive o seu casamento como quer. Esses homens disseram que a verdade está na forma como eu vejo a realidade e não como ela é. A verdade, então, nessa sociedade que nós vivemos, ela é a verdade que eu vejo, que eu acho. É por isso que quando você vai conversar com alguém sobre um assunto que talvez nós pudéssemos pensar assim, bem, existe algo que é absoluto que nos direciona a isso. Por isso que quando você está conversando com alguém, a pessoa diz assim, mas isso não tem nada o quê? A ver. Mas isso não tem nada a ver, você pensa assim, eu penso dessa maneira. Você já ouviu alguém falar assim? Sobre algo ali que talvez fosse um absoluto para todos. Quando você está conversando com essa pessoa, a primeira coisa que a pessoa diz, olha, peraí, calma aí, isso aí é o que você pensa, isso aí é o que você acha, eu acho isso e não tem nada a ver. Então nós vivemos uma sociedade que diz, não tem uma maneira certa ou errada de viver a vida, certa ou errada de criar filhos, certa ou errada de viver a sexualidade, certa ou errada de viver dentro do casamento. Para essa sociedade que nós vivemos, essa verdade está dentro de nós e a maneira como nós vemos e a enxergamos é a verdade que vale. É a verdade que vale. Não precisa mais de nenhum absoluto para conduzir. Já que não existe mais verdades absolutas e padrões e referências. Então isso está cada vez mais próximo de nós, irmãos. É por isso que quando você vai conversar com o seu filho sobre sexualidade, talvez a mente dele esteja bombardeado dizendo, mas eu tenho amigos que já se relacionaram sexualmente, eu tenho amigos que já fizeram isso. É por isso que quando você vai falar sobre criação de filhos, alguém diz, não, mas isso aí é o que você acha, isso não tem nada a ver, eu acho outra coisa. É por isso que quando você liga a sua televisão, você pega alguns artigos da televisão ou algumas reportagens que elas são totalmente contrárias à construção familiar. Há 2 semanas passadas eu estava assistindo o jornal e o jornal iria falar sobre administração financeira. E eu achei interessante, gosto disso. E eu falei, poxa, legal, vou assistir. Esperei. E quando chegou o momento da instrução de como você deveria conduzir financeiramente a família ou alguma coisa que você tem, quando chegou lá a reportagem, eles foram entrevistar uma suposta família. Bateram na casa, abriram a porta e quando eles foram recebidos, a família era constituída de 2 homens. Essa é a sociedade que nós vivemos relativa. Não tem nada a ver. O que importa é o que eu vejo. O que importa é o que eu acho, é a maneira que eu percebo as coisas. Não importa se a família é constituída por um homem ou pela mulher, por 2 mulheres ou por 2 homens. Nós vivemos uma sociedade assim, uma sociedade relativa. A verdade agora é relativa. É nessa sociedade que nós estamos criando os nossos filhos. É nessa sociedade que nós estamos estabelecendo a nossa família. É nessa sociedade que nós estamos estruturando o nosso casamento. Uma sociedade que cada vez mais cria a sua própria verdade e as segue. Não existe mais uma verdade absoluta, dizem eles. Por favor, o próximo.
O próximo conceito dessa sociedade, o primeiro é uma verdade relativa, cada um olha do jeito que quer, cada um vive da maneira que quer, cada um enxerga a situação como quer. A segunda fala, naquilo que aquele homem escreve, é que a história está sendo o quê? Reescrita. No século passado também, século XX, existiu um homem chamado Nietzsche. Alguém já ouviu falar? Nietzsche, um filósofo, Nietzsche. E ele criou uma fala, uma frase que marcou a sociedade. A frase que ele criou era a seguinte: que Deus estava morto. E ele escreve um livro que ele conta uma história que aparece um homem em uma sociedade perguntando aonde estava Deus. E ele chama esse homem de louco. E esse homem que ele escreve a história sobre ele, que ele chama esse homem de louco, ele começa a andar pela sociedade perguntando um ao outro: olha, onde está Deus? Aonde está Deus? Vocês viram Deus? Vocês observaram onde Deus está? E ele chega em um lugar, um mercado, né, onde pessoas vendiam muitas coisas, e tinham algumas pessoas conversando naquele lugar, e ele chega no meio daquelas pessoas e pergunta assim: alguém viu Deus? E aquelas pessoas se voltam para ele e diz assim: você não sabe? Deus está morto. O que Nietzsche queria apresentar nesse livro não é que Deus literalmente tinha morrido, porque Deus não pode morrer. Mas o que Nietzsche queria apresentar é que nós vivemos numa sociedade onde muitos acham que Deus não existe, que não há necessidade de um Deus para controlar uma humanidade, que Deus morreu para essa sociedade moralmente, que não haveria ninguém a qual a sociedade deveria dar satisfação. E isso é fato. Se você tira Deus da sociedade, se você tira Deus que limita moralmente o homem, o ser humano faz o que quer, irmãos. É por isso que nós vivemos uma sociedade assim, sem temor a Deus. É por isso que nós vemos os nossos governantes tirando daqueles que precisam mais sem temor algum. É por isso que nós vemos tamanha violência na sociedade onde nós vivemos, porque pessoas perderam o temor a Deus. Não é que Deus não exista, mas pessoas perderam. Nós vivemos uma sociedade onde a própria sociedade está reescrevendo a sua história. Uma sociedade sem limites, uma sociedade sem que alguém possa ponderá-la moralmente, uma sociedade sem que alguém diga o que é certo e errado, porque a noção da sociedade que nós vivemos é que Deus morreu moralmente, que não existe um Deus que conduza, que possa requerer do ser humano aquilo que ele esteja fazendo de certo ou de errado. É por isso que nós vemos tanta violência, tanta imoralidade, tanta injustiça. Nós vivemos numa sociedade onde pessoas têm esquecido que foi Deus que nos criou, e como tal somos sua criação, querendo você ou não, querendo você ou não. E como criação de Deus temos um propósito de vida, e esse propósito de vida foi ser criado para adorá-lo. Só que nós vivemos numa sociedade que teima em dizer que o ser humano não foi criado por Deus e nem para Deus. A cada dia tem sido falado que a finalidade do ser humano é sua própria felicidade. Então, se você precisa de ser feliz, então você faz qualquer coisa.
se você acha que tem que ser prazeroso aquilo que você faz, já que não existe um Deus moral para conduzir o ser humano faz o que quer. Você talvez já tenha ouvido alguém falar mais ou menos assim: não esquenta com isso não, o que importa é que você seja feliz. Não esquenta a cabeça se isso moralmente é certo ou errado, o que importa é que você seja feliz. Isso é fruto de uma sociedade que está sendo reescrita, de uma sociedade que foi tirado Deus do meio dela e cada um vive conforme o seu prazer e a sua vontade, que cada um faz o que sente por melhor. Isso faz morrer a ideia que nós fomos criados por Deus com o propósito de adorá-lo. Então essa forma de viver, ela não nos permite perceber que o nosso problema é o coração idólatra, que em vez de amar o Criador, nós amamos mais o que? A criação. Amamos aquilo que nós podemos ter, amamos aquilo que nós podemos receber. É uma sociedade que está reescrevendo a sua história sem parâmetros, que tirou Deus, um Deus moral, um Deus que limita as pessoas. Eles dizem que o nosso problema é social, tirando de nós o conceito de pecado. Você pode ver, fulano é assim, é porque foi o meio aonde ele viveu. Ele fez essa coisa porque, coitadinho, socialmente ele é vítima. Ele andou por esse caminho aí porque ele viu os pais fazendo isso. Só que essa ideia, irmãos, tira o conceito de Deus e tira de nós o peso que nós somos pecadores e o nosso pecado nos empurra para distante de Deus e a mazela da nossa existência. Eles dizem que pecado não existe. Isso tudo acontece por sermos fruto do meio que nós vivemos. Que de fato muitos são fruto do meio que vive, mas isso não é tudo. E cada vez mais o ser humano, em vez de se conscientizar do seu pecado e por isso o seu desequilíbrio, ele é visto como vítima de uma sociedade. A família está assim porque ela é vítima da sociedade. O casamento está assim porque o casamento é vítima de uma sociedade. Os filhos debandaram para esse lado é porque eles são vítima da sociedade, lá do meio da onde eles viviam, e nós vamos nos afastando, reescrevendo a nossa história, esquecendo que nós tiramos Deus da sociedade e o nosso pecado nos empurra para todo esse desequilíbrio de existência familiar. Então o mundo, em vez de ser visto através de uma ótica chamada criação, queda e redenção, ele é visto como uma vítima. Por favor, Gabriel. A história da redenção foi marginalizada e uma nova história está sendo reescrita. Pessoas têm esquecido que um dia foram criadas por Deus, que o pecado nos derrubou, que nós precisamos de redenção em Cristo, para que nós possamos ter vida eterna nele. Nós esquecemos disso. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão reescrevendo a sua própria história, marginalizaram a história que Deus nos contou, que um dia Ele nos criou, que o pecado afetou cada um de nós, não alguns, mas cada um de nós,
que para que nós possamos encontrar regeneração na família, no casamento, na criação dos filhos, nós precisamos de ser redimidos em Cristo Jesus. Que a nossa tendência é nós sermos governados pelo nosso próprio coração, que ele é enganoso. E ao reescrever essa nova história, todos os conceitos estão sendo redefinidos em nossa sociedade. Quando nós tiramos Deus da jogada, a gente começa a reescrever a história com os nossos próprios sentimentos. A gente começa a redefinir o que é casamento. A gente começa a redefinir o que é família, o que são filhos. A gente começa a olhar casamento e dizer, é mesmo, né? Afinal de contas tem afetividade, então 2 homens podem criar uma criança. A gente começa a redefinir. A gente começa a redefinir filhos. Bem, ele tem que ter a liberdade de saber o que ele é, se é menino ou menina, então deixa pela natureza do coração que é enganoso dele. A gente começa a redefinir família, como é que a gente pode pensar em família? Será que realmente devemos lutar para a continuidade do nosso casamento? Ah, não, para que isso? Nós estamos distante da verdadeira história, nós marginalizamos essa história, nós esquecemos que Deus nos criou, mas o pecado nos afetou com tudo. Precisamos de ser regenerados em Cristo para que possamos encontrar vida eterna com Ele. Ah, não, isso não é preciso de pensar. Vamos reescrever a história de todas as coisas. Vamos pensar como é que a gente pode pensar em casamento. Para que uma família tem que ser constituída por homem e mulher? Se nós vivemos uma sociedade tão avançada que cada um tem a sua verdade, já que nós tiramos Deus da jogada, por que uma família não pode ser constituída por 2 homens, por 2 mulheres? Para que eu preciso de casar para ter filhos? Se para ter filhos precisa ter só um relacionamento, então para que eu preciso de constituir um casamento? Se nós abandonamos Deus, nós marginalizamos a história que Deus nos escreveu, nós tiramos Deus da jogada, nós não temos mais parâmetros. É essa sociedade que nós vivemos, meus irmãos, e que por vezes chega ao nosso coração, e às vezes a gente diz, é mesmo, não tem nada a ver não. Afinal de contas é afetividade, afinal de contas é o que eu percebo, não é o que os outros percebem. Então uma nova história está sendo reconstruída para trocar a verdadeira história absoluta contada pela Bíblia sobre casamento, família e filhos. É por isso que você liga a sua televisão e você vê todas essas reportagens e você diz, isso é normal, século 21. Tem nada a ver, século 20 já passou. É por isso que explica como casais têm vivido a vida. Então nós vimos até aqui, por favor, Gabriel. A próxima. Não, anterior a essa. Vai. Anterior. Aí, isso. Então nós vimos até aqui. A verdade é relativa. Cada um pensa o que quer. Cada um decide o que quer. Não há mais absolutos. Tem nada a ver. Nós vimos até aqui a história está sendo reescrita. Tiramos Deus da sociedade. Não importa mais saber que Deus nos criou, ou para a sociedade, que o pecado degenerou todos, que precisamos de ser redimidos em Cristo Jesus para todos os aspectos da vida, casamento, família e filhos, que isso também nos dá o direito à vida eterna. Então, nós vimos até aqui isso. A verdade é relativa, a história está sendo reescrita, e agora nós estaremos vendo a terceira situação. Por favor, Gabriel. O que está escrito ali?
A experiência se tornou o juiz de todas as coisas. Vamos pensar junto. Se a verdade agora é relativa, não existe absoluto, cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, para cada um, obrigado Wilson, para cada um a verdade é o que ela percebe, lembra lá do patinho e parecia ser um tubarão embaixo? Cada um enxerga da maneira que acha por melhor. Se a história está sendo reescrita, nós não precisamos nos preocupar não, e que essa história que Deus nos criou, que existe o pecado que nos degenerou e que nós precisamos ser redimidos em Cristo para a vida eterna, isso é balela. Se isso de fato acontece assim, dessa maneira, o ser humano, meus irmãos, nós precisamos de alguma coisa para que nós possamos nos apegar, acreditar. Então, se nós tiramos Deus da jogada, a sociedade fez isso. Se as nossas verdades, elas são relativas, cada um pensa o que quer, a única coisa que sobra para que o ser humano possa se apegar são os seus sentimentos, as suas próprias experiências. É por isso que nós ouvimos na sociedade onde nós vivemos alguma coisa como assim: o que importa é o que eu estou o quê? Sentindo. O que importa é se isso me traz felicidade ou não. O que importa é se isso tem lógica para mim ou não. Por isso que essa ideia está tão presente. É por isso que por vezes a gente ouve alguém dizer assim, ó, se você se sente bem, que mal tem nisso? Já viu alguém falando assim? Ah, se você se sente bem, que mal tem isso? Se alguém estabelece um casamento homossexual, que mal tem isso? O que importa é que eles se sintam bem. Se alguém cria filhos sem limite, sem padrões, sem referência, que mal tem isso? O que importa é que os pais estão se sentindo bem. Se nós conduzimos o nosso casamento sem se importar um com o outro, que mal tem isso? O que importa é que eles ainda estão debaixo do mesmo teto, estão convivendo bem. Se nós vivemos uma sociedade onde as verdades não são mais absolutas, são relativas, se nós tiramos Deus da jogada, então a única coisa que serve para que o homem possa se apegar são os seus sentimentos. É essa sociedade que você está criando seus filhos, mantendo seu casamento, estabelecendo a sua família, onde pessoas dizem, olha, o que importa é o sentimento. O sentimento das pessoas tem sido o parâmetro para que elas possam tomar as suas soluções para o futuro. Põe, por favor, o próximo. Ah, não, termina ali, né? Tá. Alguém pode até dizer assim, olha, eu me sinto muito bem numa relação homoafetiva, porque o que importa é o meu sentimento, é a sociedade que nós vivemos. O certo e o errado é definido pelo sentimento e não pelos valores absolutos. Talvez você não perceba isso, mas essa é a sociedade que nós vivemos. Talvez você não tenha olhado isso com muita clareza, mas conforme você vai ouvindo essas coisas, você vai percebendo, de fato. É mesmo, é por causa das verdades que se tornaram relativas, que não há mais absoluto. É de fato, a sociedade tirou Deus da jogada, é um Deus que moralmente balizava as coisas. É de fato, agora as pessoas vão pelos seus sentimentos, não tem nada a ver, o que importa é que eu vou ser feliz. Esse é o mundo que nós vivemos. E a pergunta é, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Tenho 5 minutos para dizer. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Antes de dizer o que a Bíblia diz sobre isso, eu queria pensar em 4 coisas que nós devemos ter em mente.
Antes de nós continuarmos, e se você não crê nessas 4 coisas que eu vou lhe dizer, talvez essa mensagem acabe aqui para você. Acabe aqui. Se você não crê o que eu vou estar dizendo daqui a pouco sobre essas 4 coisas, talvez essa mensagem acabe agora, aqui para você. Se você não acredita nessas coisas que eu irei falar, vocês que estão ouvindo na internet, tudo que eu disse anteriormente também não tem lógica nenhuma. Mas a primeira coisa que eu poderia dizer é o seguinte: a Escritura é a palavra de Deus, infalível e fonte de toda autoridade. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. É a Bíblia que dá a direção para cada um de nós sobre o que é absoluto ou não. É a Bíblia que rege o meu pensamento e o seu pensamento no tocante a todos esses movimentos que existem nesse mundo. Segunda coisa, a criação como vista em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é a base para compreender o que é a sexualidade sadia e o que é a família sadia nessa sociedade que nós vivemos. É Gênesis capítulo 1 e 2 que diz que Deus criou somente homem e mulher. É Gênesis capítulo 1 e 2 que disse que o homem deixaria a sua casa, se uniria à sua mulher e os dois se tornariam uma só pessoa. É Gênesis capítulo 1 e 2 que vai dizer que Deus criou a mulher para ser auxiliadora desse homem. Terceira coisa, a queda, ela retratada em Gênesis capítulo 3, é a explicação da razão das coisas serem como são. A narrativa do capítulo 3, que o homem e a mulher desobedecem a Deus, e por essa desobediência o pecado entra no mundo e há um desequilíbrio sobre toda a criação. Essa narrativa é o que explica toda essa demanda de uma sociedade relativa, que acha que cada um tem a sua verdade, que moralmente tirou Deus do meio da sua forma de pensar, que vivem conforme os seus sentimentos. É a narrativa de Gênesis capítulo 3 que demonstra, que explica, o problema não é social, o problema não é psíquico, não é da mente, o problema é que o ser humano é um ser caído, ele precisa de ser redimido em Cristo Jesus, para que o seu casamento, a sua família e a criação dos seus filhos vá muito bem. É a narrativa de Gênesis capítulo 3 que nos ensina isso. A disfunção que existe dentro das famílias não tem uma explicação sociológica ou psíquica. A explicação é o pecado que nos afastou de Deus. E por causa do pecado há uma dureza no nosso coração. Por causa do pecado, homens se juntam para estabelecer uma família. Por causa do pecado, mulheres se juntam para estabelecer uma família. Por causa do pecado e da dureza do nosso coração, pessoas se divorciam. Por causa do pecado, filhos não obedecem aos pais e nem pais orientam os seus filhos no amor. Não é uma disfunção sociológica, não é uma disfunção psicológica, mas é um estado da natureza do homem caído que não reconhece Deus na sua vida. Quarta coisa, o Evangelho, visto em toda a Escritura, é o único meio e ferramenta para que as coisas sejam como devem ser. Se nós queremos encontrar equilíbrio para a nossa sociedade deve se render a Cristo. Se nós queremos encontrar equilíbrio para tamanha corrupção, não vai ser o juiz Sérgio Moro que vai resolver,
não será a mudança de uma presidência, mas será uma nação rendida à palavra de Deus, a palavra de Deus somente. O Evangelho, visto em toda a Escritura, é o único meio e ferramenta para que as coisas sejam como devem ser. Acreditando você ou não, você que me ouve aqui, você que me ouve pela internet, Cristo é o único que pode trazer equilíbrio para a família, para o casamento e para os seus filhos. Qualquer outro tipo de solução longe de Cristo não terá capacidade de mudar a família, talvez será só algo paliativo. Cristo é a única pessoa capaz de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E que Deus nos abençoe e nos ajude.